Olá, eu sou o Luiz Ramalho e estou aqui para te ajudar a estudar matemática. E hoje nós vamos falar sobre sequências numéricas. Tá pronto? Bom, dia 5 eu tenho que pagar o telefone, isso mesmo, telefone. Dia 10, o cartão de crédito. Dia 15, água e luz. Dia 20, o condomínio. Olha aqui, pessoal. Esse é um bom exemplo de uma sequência numérica. São os dias do mês que eu tenho minhas contas para pagar. É claro que seria muito melhor se essa sequência de números representasse os dias do mês que eu tenho dinheiro para receber. É ou não é? Mas, falando nisso, lembrei, dia 25, o aluguel. E dia 30, a prestação do carro. É mole? 5, 10, 15, 20, 25 e 30. É coisa que não acaba mais. Uma sequência é uma lista ordenada de objetos, coisas, acontecimentos. Quando nós trabalhamos com sequências que não são objetos, não são acontecimentos, são apenas números, nós chamamos de sequências numéricas. Pois é. Mas se a gente olhar bem para o exemplo da sequência formada pelas datas de vencimento das minhas contas, vai ver que ela obedece um padrão de regularidade. Ou seja, a cada 5 dias eu tenho que desembolsar algum dinheiro. Existem sequências numéricas que obedecem a uma regularidade. Quando isso acontece, elas ficam mais fáceis para a construção, porque a gente sempre consegue depois descobrir quem é o próximo termo dessa sequência numérica, quando a gente conhece a regularidade da sequência. Poder prever os termos desconhecidos de uma sequência pode ser muito útil. E outro dia senti isso na pele. Eu estava viajando sozinho, com o celular descarregado. E, de repente, percebi que o carro estava com um barulho estranho. Fiquei preocupado, achando que ele podia quebrar. Então, comecei a procurar os telefones de emergência da estrada. Toda vez que eu passava por um, prestava atenção na quilometragem em que ele estava. O primeiro que eu vi estava no quilômetro 3, o segundo no quilômetro 6 e o terceiro no quilômetro 9. Daí eu percebi que, na verdade, a disposição dos telefones de emergência na estrada podia ser representada como uma sequência numérica. E como eu já sabia a regularidade em que eles estavam instalados, eu podia imaginar onde eles estariam em todo o trajeto. Foi isso que me fez relaxar. Eu percebi que se o carro quebrasse entre os dois telefones, o máximo que eu teria que andar para chamar um socorro era metade disso, ou seja, 1,5 km. Aí tudo bem, né? E esse negócio de regularidade na sequência numérica é tão importante que ajudou a calcular a distância dos planetas do nosso sistema solar. Titulus ele já tinha observações das distâncias do planeta até o Sol e verificou que elas se encaixavam numa fórmula numérica. Essa fórmula numérica definia uma série com vários termos. Aí, o primeiro termo correspondia à distância de Mercúrio ao Sol. O segundo termo, a distância de Vênus ao Sol. O terceiro, a Terra. O quarto, a Marte. O quinto, havia uma lacuna. Não tinha nada que correspondia. Aí o sexto correspondia a Júpiter e o sétimo a Saturno. Aí ele imaginou que nessa lacuna houvesse algum planeta perdido. E, de fato, muito tempo depois das deduções dele, se descobriu Ceres. Ceres é o principal objeto do cinturão dos asteroides. E o mais interessante é que depois, se a gente prosseguir para o 8º membro da série, ou seja, além de Saturno, também se suspeitou se não haveria algum planeta. E naquela posição descobriram Urano. Desse modo, foi uma sequência empírica,
que não tem nenhuma motivação física profunda, é apenas uma sequência matemática, mas que permitiu a descoberta de duas estruturas celestes. Foi também a regularidade de uma sequência que ajudou o matemático e astrônomo Edmund Halley a prever a órbita do primeiro cometa a ser considerado periódico. Quando o Halley descobriu a regularidade da órbita do cometa Halley, ele já tinha à disposição dele uma teoria muito poderosa, que era a teoria da gravitação universal de Newton. Bastava ele ter uns poucos termos e aí ele então deduzia a série numérica inteira. Isso que permite que a gente calcule o retorno sempre e sempre do cometa. Nem sempre é fácil perceber a regularidade das sequências. Às vezes é preciso fazer cálculos bem mais complexos. Existem sequências numéricas que não são tão simples de perceber. Uma delas é a sequência de Fibonacci. Ela surgiu a partir da observação feita por Leonardo de Pisa em 1202 do crescimento populacional de coelhos a partir de um casal. E para fazer essa sequência, Leonardo de Pisa enumerou a quantidade de casais de coelhos dessa população a cada mês durante um ano. No primeiro mês ainda não haviam coelhos, então o primeiro número é 0. No segundo mês nasceu apenas um casal, que não procriou porque ainda não estava em idade fértil. Por isso, no terceiro mês, o número de casais continuou sendo 1. No quarto mês, o casal de coelhos deu à luz mais um casal de coelhos, então o resultado é 2. No quinto mês, o casal adulto deu à luz mais um casal, mas o casal jovem ainda não se reproduziu, o que somou 3 casais, e assim por diante. A sequência de Fibonacci é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Cada termo dessa sequência é construído a partir da soma dos 2 anteriores. Então, não é uma regularidade tão simples de ser observada. Os números que estão lá construindo essa sequência, eles crescem numa razão que a gente chama de razão φ. O número φ é o número 1,618 reticências. É um número irracional. A letra grega φ é usada para a denominação de um número irracional muito conhecida pelos matemáticos, músicos, artistas plásticos, designers e diversos outros profissionais que lidam com a beleza e a proporção. Isso porque é essa a razão em que muitas coisas crescem e se desenvolvem na natureza. As plantas, as árvores e até as proporções do corpo humano obedecem à razão de φ. Por isso, essa é considerada a proporção da beleza, utilizada na arte, na música, na arquitetura e até no design de objetos. Legal, né? Mas existe uma outra sequência numérica que dá maior dor de cabeça para encontrar a regularidade, a sequência de números primos. Os números primos são números naturais que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2 é um número primo, porque só dá para dividir por ele mesmo e por 1, né? O número 3 também, a gente só consegue dividir por 3 e por 1. Então, ele também é um número primo. O número 4 já não é um número primo, porque é divisível por 2. O número 5 também é um número primo. E o número 6, que é divisível por 2 e por 3, não é primo. O interessante é que quanto maior o número, mais complicado fica de encontrar um número que não seja divisível por outro número que não ele mesmo e 1. Os números primos não tinham muita utilidade até a década de 70,
Aí foi descoberto e publicado uma forma de codificar mensagens na internet, pode ser também transações bancárias, em que os números primos relativamente longos, de 100 dígitos ou talvez mais, né, servem para calcular uma coisa chamada chave de criptografia. Então, essa chave serve para trancar uma mensagem de tal forma que a pessoa que recebe possui uma outra chave que é para abrir essa mensagem. As duas chaves são baseadas em números primos. Para um computador muito potente, para descobrir a chave secreta, demoraria 30 dias, mesmo 40 dias. Agora, se você dobra o tamanho dos números primos, aí mais que dobraria o tempo necessário para calcular a chave secreta. O fato de ser difícil descobrir números primos é que dá certo nível de segurança. Agora, felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, essa regularidade não foi descoberta até hoje. Gauss foi um cientista alemão, nascido em 1777, astrônomo, físico e matemático. Contribuiu muito com a ciência. Tem um caso interessante. Quando ele era criança, o professor, em sala de aula, pediu para que ele somasse os números de 1 até 100. Gauss, imediatamente, há pouco tempo, ele deu a resposta para o professor. E ele trabalhou com uma sequência numérica dos números naturais. Qual era o método do Gauss, que hoje a gente utiliza em uma série de métodos para somar sequências, em especial progressões aritméticas. O Gauss teria escrito os números de 1 a 100 em sequência. Claro que não escreveu todos, escreveu 1, 2, 3, mais, tal, 98, 99, 100. E reescreveu essa soma, invertendo de trás para frente, 100, 99, 98, tal, até 3, mais 2, mais 1. E ele observou que em cada coluna a soma era constante, 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101. Ou seja, ele tinha 100 parcelas cujo resultado era 101. Então ele fez de cabeça 100 vezes 101, 10.100, e dividiu por 2, porque ele estava somando duas sequências, dava 5.050. Esse é um método que a gente utiliza ainda hoje para achar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Outro tipo de sequência interessante é a sequência figurada, que trabalha com os números a partir das figuras geométricas. A sequência dos números figurados é um dos capítulos mais belíssimos que a gente tem na história da matemática. Vem lá de Pitágoras, quando ele e seus seguidores ficam fazendo configurações na areia, usando pedras e construindo figuras, né? Então, uma das sequências figuradas assim mais conhecidas é a sequência dos números quadrados. Você imagina, por exemplo, 5 pedras alinhadas, 5 fileiras de 5 pedras, no total, ser uma configuração que parece um quadrado pontilhado e que tem 5 vezes 5 igual a 25 pedras. Eu vou descrever a sequência dos números triangulares, que ela é bastante simples. Você imagina que você coloca uma pedra embaixo, 2 pedras embaixo, 3 pedras embaixo, 4 pedras e assim por diante. Você configura um triângulo pontilhado formado por pedras, por exemplo. Quantas pedras tem ali naquele triângulo? Você tem 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Ora, isso daí é uma progressão aritmética de razão 1. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 e assim por diante. Números piramidais são números que representam pirâmides, cuja base é um polígono de lado n. Um exemplo que você pode encontrar nesses números piramidais é quando você entra num supermercado e você se depara com uma pirâmide de enlatados. E você percebe que a base dessa pirâmide é um quadrado de lado 4. Logo, o andar de cima dessa pirâmide será um quadrado de lado 3. O andar seguinte será um quadrado de lado 2 e uma última lata representando um quadrado de lado 1. Para saber a quantidade de latas, basta calcular 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado
mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, totalizando 30 latas. Mas as sequências têm algumas diferenças. Existem as sequências finitas, como a do calendário ou da estrada, ou sequências infinitas, como a sequência de números primos. Se a gente levar em consideração a regularidade das sequências, podemos estar diante de sequências especiais, dependendo do caso, de uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Progressão aritmética, PA, é uma sequência de números que tem uma regularidade. Essa regularidade, ela é obtida a partir do primeiro termo, quando eu somo uma constante. Por exemplo, você que tem um cofre em casa e você quer guardar R$50 por mês. Então, no primeiro mês você vai ter 50, no segundo mês você vai ter 100, no terceiro mês você vai ter 150 e assim sucessivamente. E se a gente considerar o juro de uma poupança que rende mensalmente, nós vamos ver que uma progressão aritmética se torna uma progressão geométrica. Quer ver? Progressão geométrica, PG, é uma sequência de números que é obtido por meio do produto de uma constante a partir do primeiro termo. Por exemplo, se você depositar R$250 na poupança, a juros de 0,5% ao mês, no primeiro mês você vai ter 250, no segundo mês você vai ter os 250 vezes o 0,5%, que vai dar 251,25. No terceiro mês você vai ter os 251,25 vezes 0,5%, que vai totalizar 253,77. E assim sucessivamente. Pois é, usando os números piramidais e as sequências figuradas que nós aprendemos hoje, dá até para calcular quantas laranjas tem nessa pilha aqui. Mas isso eu vou deixar por sua conta. Até a próxima. Tudo bem, seu Joaquim? Bom dia. Tudo ótimo, seu Luiz. Olha, me vê 1 quilo dessa laranja aqui.